Muito bem, esse é o Escândalo da Cruz, eu sou Pierre Elcanfor. Hoje nós vamos avançar para o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Então já deixa aí seu like, já se inscreva se você ainda não fez para ajudar o nosso canal, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, segura aí. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E recebem muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Essa tradição dos anciãos que nós lemos aqui no texto, ela é diferente da lei de Deus, então não confunda. Muitas vezes você vai ouvir Jesus atacando a tradição dos anciãos para preservar a lei divina, são duas coisas completamente diferentes. Essa tradição era composta aí por 613 regras que tocavam todos os aspectos da vida judaica. Então eram esse conjunto de ensinamentos e regras desses rabis, desses mestres do passado que acabavam sendo incorporadas ali na vida judaica e passavam a ser tratadas como se lei divina fossem, né? Então Jesus está aqui atacando essa tradição. Não se confunda que a questão do lavar as mãos não é simplesmente uma questão de higiene. O que está envolvido aqui é todo um orgulho ascético, tem todo um elemento religioso envolvido nessas práticas e elas iam longe. Em alguns casos, alguns diziam até que você não podia entrar em contato com gentios, né, com aqueles que não são judeus. Então é algo muito além da higiene, né? Mas tem todo esse orgulho religioso, esse orgulho ascético envolvendo essas práticas. Essa profecia que Jesus menciona aqui no texto está lá em Isaías capítulo 29, verso 13. Então depois você pode dar uma olhada, mas ela foi bem retratada aqui no texto. A questão toda aqui está na substituição da lei de Deus por tradição humana. Os homens têm essa rara habilidade de substituir leis divinas, princípios divinos, por tradições humanas, tradições criadas pelos homens. E essas tradições, muitas vezes, ocupam ou substituem o lugar dos verdadeiros princípios divinos. E por isso Jesus vai chamar esse pessoal de hipócrita. O termo hipócrita é interessante porque ele começou se referindo àqueles atores que usavam máscaras, né, para interpretar o seu papel. Então, Jesus está dizendo aqui que esses homens, embora não sigam as leis de Deus e que tenham substituído as leis de Deus por suas próprias tradições, eles têm esse orgulho, eles arrogam para si esse direito e esse status de pessoas que amam a Deus e que observam as leis de Deus sem de fato o fazerem. Então por isso eles são chamados aqui de hipócritas. E se você reparou bem, você viu que Jesus colocou a tradição humana em oposição às leis divinas. Então nós estamos falando de algo muito radical. As tradições humanas muitas vezes estão em oposição às leis divinas. E todo aquele que busca a verdade, todo aquele que busca um relacionamento com Deus, precisa se fazer essa pergunta constantemente. Será que eu não estou buscando, será que eu não estou vivendo uma tradição humana em vez de leis divinas? Será? Você precisa ter esse olhar crítico, não é porque você está no lugar que você nasceu, que a sua família te ensinou, que você está de acordo com as leis divinas. Eu acredito que existem pessoas sinceras
que estão sinceramente enganadas? E essa pergunta eu me faço constantemente, eu não estou aqui só apontando dedos, mas eu me faço essa pergunta diariamente e estou atento para ver até que ponto eu não estou seguindo apenas tradições humanas em vez de palavra divina. O meu intuito sempre foi ver se Deus está de fato no centro do meu coração. Porque não se engane, se Deus não é o centro do seu coração, outra coisa é. Vale a pesquisa, vale esse mergulho interno, sincero, para ver se no lugar de Deus no seu coração está outra coisa. Pode ser sexo, pode ser jogo, pode ser diversão, álcool, eu não sei o que. Livro, os seus filhos, eu não sei o que. Mas o fato é que se Deus não preenche o centro do seu coração, outra coisa preenche. E já seria um exercício fantástico para o vídeo de hoje você, depois que terminar esse vídeo, você sentar e fazer uma análise sincera. O que ocupa o centro do meu coração? Já teria valido a pena toda a nossa conversa aqui hoje. Seguindo, disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. Essas leis mencionadas por Jesus estão lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, e também Êxodo, capítulo 21, verso 17. Estou deixando as referências para depois você conferir. Ambas as leis se referem à honra devida aos pais, esse cuidado que devemos ter com os nossos pais. Mas a tradição rabínica dizia o seguinte, que se aquele valor necessário ao sustento dos pais fosse declarado corbã, então o filho estava desobrigado em relação aos seus pais. Essa responsabilidade não cairia mais sobre os seus ombros. Então era uma forma criativa, uma forma hipócrita de querer se livrar dos pais e da obrigação que as pessoas tinham em relação aos seus pais e ainda saírem como religiosos, como pessoas zelosas, pessoas dedicadas a Deus. Agora você pode entender melhor porque Jesus está enfatizando no termo hipócrita aqui. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 13. Jesus olha para o Antigo Testamento e chama aquilo de palavra de Deus. Então eu quero que você observe comigo, vamos ler só o verso 13 mais uma vez. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes. A gente tem esse costume de olhar para o Antigo Testamento como uma coisa menor, né? O Antigo Testamento como se não fosse divino, como se fosse a expressão de uma cultura atrasada e ignorante. Uma cultura que fala em guerras, que fala em violência, né? E quando chega o Novo Testamento, você tem um Deus de amor, um Deus de paz, e aí você tem algo completamente diferente. Não é bem assim. Jesus olha para o Antigo Testamento e chama aquilo de palavra de Deus. Nós vamos desenvolver melhor daqui a pouquinho essa questão dessa evolução da revelação divina, mas nunca você pode colocar aí um corte, fazer um corte, uma separação radical, como se Jesus estivesse trazendo algo que não tivesse ligação nenhuma com o Antigo Testamento. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e entendei. Fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem
e o tornam impuro. Aqui sim podemos mergulhar um pouquinho mais nessa questão da relação entre a lei e a missão, a obra salvífica de Cristo. Lá no livro de Levítico, capítulo 11, você tem essas regras em relação àquilo que era puro e aquilo que era impuro. Jesus aqui está declarando todos os alimentos puros. Então aqui sim, nós temos uma palavra que parece ser uma oposição direta à lei divina. Então a gente precisa mergulhar um pouquinho mais para entender essa relação. A gente já falou dessa matemática, mas eu vou repetir. A lei divina veio para expor a sujeira, o pecado humano. A lei divina ela surge para colocar o homem diante de um espelho e para que ele possa observar a sua miséria espiritual. Então, diante da lei, a nossa inconformidade é revelada. Sem a lei, nós não teríamos condições de nos olhar no espelho e ver quão longe estamos da pureza, da santidade e da perfeição de Deus. Então a lei tinha um propósito, que era revelar a carência humana. Todas essas regras, todas essas leis que estão presentes no Antigo Testamento, elas eram sombras das coisas que viriam. Elas eram sombras da realidade que se cumpriria em Cristo Jesus. Então o que Jesus está fazendo aqui é chamando a atenção nesse momento histórico da revelação, desse momento em que a nova aliança vai ser feita. Então Jesus está chamando a atenção para o aspecto interior, para o aspecto espiritual mais profundo da lei. Todas aquelas leis eram sombra, então Jesus agora tem condições de dizer, nesse momento, olha, vocês precisam dar um passo a mais. Essas leis tinham um objetivo e esse objetivo está se cumprindo. Não há contradição se você entender o propósito da lei. A lei previa o momento em que uma nova aliança seria feita. Então, obedecer à lei é dar esse passo e assumir a nova aliança. Ficar na lei e rejeitar a nova aliança é desobedecer à lei, porque a própria lei apontava para esse momento. O sentido de existir da lei era justamente nos conduzir a Cristo. E o que Cristo está fazendo agora é isso. Ele não está em contradição à lei, ele está cumprindo a lei. E é isso que ele vai dizer o tempo todo, né? Então a gente precisa ter cuidado. Muitas vezes Jesus está em oposição direta à tradição humana e não à lei. E em muitos momentos Jesus está apontando para o significado real e profundo da lei, o que vai sim trazer uma diferença em relação à forma como as pessoas viviam e como elas se relacionavam com Deus. Quero que esse movimento fique muito natural para você. Esse, na verdade, é o meu desafio nesse vídeo, mostrar a você de que forma a lei desemboca, de que forma a lei conduz a Cristo. E os passos são esses que podemos resumir da seguinte forma. A lei expõe o meu coração. Eu vejo a minha carência, eu vejo quão distante eu estou de Deus. Eu vejo a minha incapacidade de atender a essa lei plenamente. A minha incapacidade hoje e a minha incapacidade amanhã. Isso não vai mudar. Contemplando a escuridão do meu coração, eu me arrependo, se de fato eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu me arrependo. E essa foi a missão de João Batista quando começamos o nosso evangelho. Trazer esse arrependimento. E diante desse arrependimento, e diante dessa carência, dessa necessidade de salvação, eu agora posso contemplar a obra salvífica de Cristo, que vem para cumprir, para fechar, né? Para completar essa revelação e restabelecer um relacionamento com Deus. Porque Jesus é aquele que pôde cumprir a lei perfeitamente e foi aquele que recebeu a consequência de não termos obedecido à lei completamente. Então, perceba como esse movimento é rico, porque o que Jesus faz é receber as consequências de não termos cumprido a lei plenamente. A consequência, o peso da santidade, o peso da pureza de Deus cai sobre ele, para que não caia sobre mim. Mas não é só isso.
porque a sua pureza e a sua santidade, a santidade de Cristo, né, que obedeceu plenamente à lei, vai sendo transferida a mim quando eu me identifico com Ele. Quando eu estabeleço esse relacionamento íntimo com Deus, essa pureza dele vai se transferindo a mim, é um processo gradativo, ele não é feito do dia para a noite, mas ele começa a me transformar, ele começa a transformar meu coração. Então Jesus, além de pagar o preço, ele ainda transfere o crédito para todos nós. O filósofo Rousseau dizia que o homem era bom por natureza. E o que corrompia o homem eram as instituições, os costumes, né? Esses fatores externos que iam manchando o homem que era naturalmente bom. E no fim ele acabava numa situação degradante. Mas se você pudesse colocar esse homem livre das influências externas, o bom selvagem, como ficou conhecido, né? Aquele homem que está alheio às influências da sociedade, das instituições, você veria que ele era bom. A Bíblia trabalha com uma visão oposta à de Rousseau. E aqui eu até me lembro de um livro chamado O Senhor das Moscas, né? Do William Golding, um livro excelente que ataca essa visão de Rousseau. Ele é um livro excelente, ele fala é um grupo de crianças perdidas numa ilha, longe de todas essas influências, e a desgraça total que foi. É um livro fantástico, mas não é o caso. A questão é que a Bíblia está mais do lado do William Golding, do livro O Senhor das Moscas, né? Jesus diz que toda a maldade, toda a podridão, ela sai do coração humano. O homem não é bom por natureza. O homem, se olhar para dentro e mergulhar profundo, não vai encontrar a luz, de acordo com a Bíblia, mas ele vai encontrar a escuridão. Jesus aqui fez essa lista, é horrível, né? Das coisas que habitam o nosso coração. E ele diz que nada do que entra, nada do que vem de fora, alimento ou qualquer coisa, pode nos tornar impuros, porque nós já somos impuros e o nosso coração revela constantemente essa impureza. A forma pela qual o coração do homem se torna puro não é mergulhando para dentro e revelando a luz que está lá, mas é se identificando, né? Essa identidade, essa entrega e essa união com Cristo, que é o único puro, que pode fazer com que o nosso coração vá se alinhando, né, com a perfeição, com a pureza de Cristo. Seguindo, Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega de origem ciro-fenícia e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Essa região de Tiro e Sidom, para onde Jesus foi, hoje seria o Líbano, né? Jesus procurou um lugar mais calmo, mas como a gente já tem visto até aqui, não seria possível descansar. Essa fala de Jesus a essa mulher é uma fala dura, né? Muitas pessoas se incomodam. Parece que essa fala, alguns dizem, né, que essa fala poderia ser até um provérbio daquele povo. Mas isso não vem ao caso. O fato, antes da gente analisar, né, a dureza da fala, vamos entender um pouco o que Jesus está dizendo. A primeira etapa da missão de Cristo estava voltada aos judeus. Porque, como nós falamos, a lei foi dada aos judeus. E o cumprimento da lei, né, a completude da lei, está agora se desenvolvendo para os judeus. Não se engane, desde o princípio as leis divinas, os planos divinos, incluíam todas as nações da terra. Lá em Gênesis 12, o primeiro livro, lá em Gênesis, você já vai ver, num diálogo entre Deus e Abraão, que Deus faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas a questão é que o plano inicial se desenvolve ali entre o povo judeu. Então você tem as leis dadas ao povo judeu e a completude da lei se desenvolvendo no povo judeu. Então a primeira etapa da missão de Cristo
era sim voltada aos judeus para depois se estender. Então é isso que Jesus está falando, não convém tirar o pão dos filhos, os judeus, e dar aos cachorrinhos, os gentios. O plano de Deus, a história da salvação, a história inicial, se desenvolve num ambiente restrito, o ambiente judaico, para que todo o mundo pudesse assistir. Esse desenho da salvação teria que estar concluído, teria que ser compreensível antes de se espalhar para todo mundo. Então a gente vê um povo sendo agraciado, não por ser melhor do que nenhum povo, o judeu não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas porque Deus simplesmente na sua soberania escolheu esse povo para desenvolver, para se revelar, mas o mundo inteiro poderia assistir essa revelação, compreender essa revelação e se entregar a essa revelação. Então essa fase inicial é a fase que está sendo aqui mencionada por Jesus. Veja que a mulher aqui se coloca numa posição de humildade extrema, né? O ego dela foi completamente despedaçado aqui e ela está aos pés de Cristo. Então a gente acha a fala dura, mas Cristo sabe tratar o coração de cada um. Cristo está levando essa mulher a uma dependência completa, a um estado de humildade completo, e ela alcançou não só a cura da sua filha, mas também a salvação nesse relacionamento com Cristo. Então, antes de analisar a dureza da fala, a gente precisa entender o propósito da fala. Jesus está tratando o coração dessa mulher, conduzindo essa mulher a um estado de humildade, de entrega plenos, que é o mesmo estado que todos nós devemos estar diante de Jesus. Então, assim como essa mulher, eu quero dizer, Senhor, eu preciso das migalhas que caem da sua mão. Jesus nos trata de forma individual. E Ele sabe o que dizer, Ele sabe o que fazer para nos levar a esse estado. Então não se assuste com a dureza da fala de Jesus, porque essa fala, na verdade, conduziu a mulher a um relacionamento que todos nós precisamos ter com Cristo. Ela é uma mulher agraciada e não uma mulher humilhada simplesmente por Jesus. É preciso que você tenha isso em mente. A última parte do vídeo de hoje. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá, que quer dizer, abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo, ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Que Jesus podia curar sem tocar na pessoa, isso já ficou óbvio na passagem anterior da menina endemoniada, né? A menina nem estava presente na cena, e ela foi curada, foi liberta. Então isso não é a questão, Jesus não precisava tocar na pessoa para curá-la. Todo esse episódio parece então ser um recurso visual ao surdo, né? Ao tocar o ouvido, ao tocar a língua, o surdo poderia compreender o que seria feito ali. É um recurso visual para que o surdo pudesse se colocar nessa posição de receptividade, sabendo que Jesus estava ali operando uma cura. Não se trata aqui de magia ou qualquer manipulação da saliva ou qualquer coisa. Jesus olha para o céu e busca nessa unidade com o Pai realizar a cura. Agora, por que Jesus usa saliva? Por que ele curou dessa forma? Não sei. Não sei. Qualquer comentário que você lê, qualquer estudo que você lê sobre isso, na minha opinião, é insatisfatório. As pessoas têm todo tipo de ideia e eu vi todo tipo de explicação para isso, mas nenhuma me convenceu. O fato é que nós não sabemos. Jesus trata cada um de nós de forma individual. Ele sabe o que fazer com cada um de nós, como fazer. E eu não entendo, eu só confio. Jesus sabe o que cada pessoa precisa, como precisa, né? Então, a nossa postura muitas vezes vai ser essa. Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está me curando. A surdez, a cegueira, né? Muitas vezes na Bíblia são relacionadas à cegueira e à surdez espiritual.
Então, para fechar esse vídeo, eu vou ler uma passagem com vocês para a gente começar a estabelecer essa relação. Em Jeremias capítulo 6, verso 10, nós lemos o seguinte: A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Os seus ouvidos estão fechados e eles não conseguem ouvir. A palavra do Senhor se tornou desprezível para eles e nela não tem prazer. No livro do profeta Isaías também temos algo semelhante. Lá no capítulo 6, verso 9, ele então disse: Vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Do fundo do meu coração, eu espero que você, assim como o nosso surdo aqui, tenha tido os seus ouvidos abertos para a mensagem do Evangelho. Então, foi um prazer passar esse tempo com vocês. No próximo vídeo a gente encara aí o capítulo 8. A gente começa, pelo menos, a trabalhar o capítulo 8. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço.